Graça e paz. Quando você pega a Bíblia e olha, já teve preguiça de ler? Já olhou e disse, puxa, muita coisa? Porque geralmente pensamos na Bíblia como um livro grande. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca composta de 66 livros individuais. Juntos, tais livros compõem o que chamamos cânon da Escritura Sagrada. O termo cânon deriva-se de uma palavra grega que significa vara de medir, padrão ou norma. Historicamente, a Bíblia tem sido a regra autoritativa de fé e prática na Igreja de Cristo. Com referência aos livros que compõem o Novo Testamento, existe um completo acordo entre católicos, romanos e protestantes. Existe, entretanto, uma forte divergência entre esses dois grupos sobre o que deveria ser incluído no Antigo Testamento. Os católicos romanos consideram os livros chamados apócrifos como sendo canônicos, enquanto o protestantismo histórico não os considera. Os livros apócrifos foram escritos depois que o Antigo Testamento já estava completo e antes que começasse o Novo Testamento. O debate concernente aos apócrifos concentra-se na questão mais ampla do que era considerado canônico pela comunidade judaica. Existem fortes evidências de que os apócrifos não eram incluídos no cânon palestino dos judeus. Por outro lado, tudo indica que os judeus que viviam no Egito teriam incluído tais livros, traduzidos para o grego, no cânon alexandrino. Evidências recentes, entretanto, lançam dúvidas sobre isso. Alguns críticos da Bíblia argumentam que a igreja não tinha a Bíblia como tal até quase o início do V século. Isso, porém, é uma distorção de todo o processo do desenvolvimento do cânon. A igreja reuniu-se em concílio em várias ocasiões nos primeiros séculos para decidir as disputas sobre quais livros pertenciam propriamente ao cânon. O primeiro cânon formal do Novo Testamento foi criado pelo herege chamado Marcião, o qual produziu sua própria versão expurgada da Bíblia. Para combatê-lo, a igreja descobriu que era preciso declarar qual o conteúdo exato do Novo Testamento. Embora a grande maioria dos livros que atualmente se acham incluídos no Novo Testamento claramente funcionava com autoridade canônica desde que foram escritos, houve alguns poucos livros cuja inclusão no cânon do Novo Testamento foi muito debatida. Esses livros incluíam Hebreus, Tiago, a segunda carta de Pedro, segunda e terceira cartas de João, Judas e Apocalipse. Houveram também vários livros que disputavam a condição de canônicos, mas que não foram incluídos. A maioria esmagadora desses livros compunha-se de obras espúrias, escritas por hereges gnósticos do II século. Tais livros nunca receberam uma consideração séria da igreja. Esse ponto é menosprezado pelos críticos, que alegam que mais de 2.000 volumes resultaram numa lista de 27. Daí eles perguntam, quais são as probabilidades de que os 27 selecionados sejam os corretos? De fato, apenas 2 ou 3 livros que não foram incluídos no cânon foram realmente levados em consideração. Eu cito 1 Clemente, o Pastor de Hermas e o Didaquê. Estes livros não foram incluídos no cânon das Escrituras porque não foram escritos por apóstolos, e os próprios autores reconheceram que a autoridade deles estava subordinada aos apóstolos. Alguns cristãos ficam preocupados com o fato
de que houve na formação do cânon da Escritura uma seleção histórica. Ficam perturbados com a dúvida: como podemos saber que o cânon do Novo Testamento incluiu os livros certos? A teologia tradicional católica romana responde a essa pergunta apontando para a infalibilidade da Igreja. A Igreja, então, é vista na teologia católica romana como a criadora do cânon, tendo, portanto, a Igreja a autoridade ou a mesma autoridade que a Escritura. O protestantismo clássico nega que a Igreja seja infalível e também que a Igreja tenha criado o cânon. A diferença entre o catolicismo romano e o protestantismo pode ser resumida da seguinte maneira: a visão do catolicismo romano, o cânon é uma coleção infalível de livros infalíveis. A visão do protestantismo clássico, o cânon é uma coleção falível de livros infalíveis. A visão dos críticos liberais, o cânon é uma coleção falível de livros falíveis. Embora os protestantes creiam que Deus teve um cuidado especial e providencial para assegurar que os livros certos fossem incluídos, nem por isso consideram que Ele tenha tornado a Igreja infalível. Os protestantes também lembram aos católicos romanos que a Igreja não criou o cânon. A Igreja identificou, reconheceu, recebeu e se submeteu ao cânon das Escrituras. O termo usado pela Igreja em concílio foi recipimus, que significa nós recebemos. Qual foi o critério de avaliação dos livros? As assim chamadas marcas de canonicidade incluíam o seguinte: primeiro, tinham de ter autoria ou endosso apostólico. Segundo, tinham de ser recebidos como autoritativos pela igreja primitiva. Terceiro, tinham de estar em harmonia com os livros a respeito dos quais não havia dúvidas, embora numa época de sua vida Martim Lutero tenha questionado a canonicidade de Tiago. Posteriormente ele mudou de opinião, e não existe nenhuma razão séria para se ter o mínimo de dúvida de que os livros atualmente incluídos no cânon do Novo Testamento não sejam os verdadeiros. Assim, resumimos que o termo cânon deriva-se do grego, significa norma ou padrão. O cânon é usado para descrever a lista autoritativa de livros que a Igreja reconheceu como escrituras sagradas e, portanto, sua regra de fé e prática. Segundo, além dos 66 livros da Bíblia aceitos pelos protestantes, os católicos romanos também aceitam os livros apócrifos como escritura autoritativa. Terceiro, para combater as heresias, a Igreja descobriu que era preciso declarar quais livros tinham sido reconhecidos como sendo autoritativos. E também existem alguns livros no cânon que foram assuntos de debate: Hebreus, Tiago, segunda carta de Pedro, segunda e terceira carta de João, Judas e Apocalipse. E há alguns dos livros cuja inclusão foi considerada, mas que não foram admitidos no cânon, incluindo 1 Clemente, Pastor de Hermas e o Didaquê. A Igreja não criou o cânon, mas apenas reconheceu os livros que tinham as marcas de canonicidade e que, portanto, tinham autoridade na Igreja. As marcas de canonicidade incluíam: primeiro, autoria ou endosso apostólico; segundo, autoridade reconhecida na igreja primitiva; terceiro, estar em harmonia com os livros que já faziam parte inquestionável do cânon. Para encerrar, confie na Bíblia, na Escritura que você tem em suas mãos. Confie no que Deus escreveu, no que Deus inspirou, no que Deus conduziu, supervisionou e preservou, para que nós pudéssemos
ter acesso. Deus te abençoe e aproveite e meça a sua vida pelo cânon das Escrituras. Deus te abençoe, em nome de Jesus.